Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados, dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. O evangelho que acabamos de escutar nos fala de muitas coisas importantes, imprescindíveis a nós. Algumas qualidades que Deus espera que existam em nossas vidas. Na verdade, são conquistas que nós devemos fazer a cada dia, porque não são coisas que naturalmente nós trazemos conosco. Há muita coisa que a nossa natureza não contempla desde o início. Precisamos criá-las, precisamos trazê-las para nós, fomentá-las e construí-las processualmente dia após dia. E essa conquista é não tão fácil, mas também é um desafio bom da gente assumir e dar conta. A primeira coisa que Cristo quer é que nós sejamos misericordiosos, como o Pai é misericordioso. A palavra misericórdia contempla miséria e cordes, e coração. Ser misericordioso, no fundo, é colocar as nossas misérias, as misérias que nós vemos nos outros, no nosso coração e no coração de Deus. Não só na nossa mente, porque a nossa mente julga bastante, e às vezes as misérias não são contempladas da forma mais justa possível, da forma mais desejável por Deus. Coloquemos as nossas misérias no nosso coração e no coração de Deus. No fundo, ser misericordioso é ter compaixão. O que é compaixão? É a capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente. É colocar-se literalmente no lugar do outro. Procurar entender as razões das pessoas, para dizerem o que dizem, que geralmente não nos agrada, para fazerem o que fazem, quando isso também não é do nosso agrado e interesse. Trata-se aqui da gente saber que diante dos erros dos outros, todas as pessoas têm suas razões para agir como agem. Já pensaram nisso? Às vezes nós recriminamos muito facilmente, assim, a queima-roupa, na aparência das coisas, recriminamos muitos comportamentos. Nós discriminamos, nós julgamos, nós condenamos, nós dizemos mal, mas é bom que a gente saiba que aquela pessoa, naturalmente, para agir daquele jeito tão mal, tão inconveniente, certamente tem uma razão importante para fazer isso. Nós não temos obrigação de conhecer as razões das pessoas para que elas ajam como agem, mas nós temos obrigação de saber que elas existem. Isso nos basta. Eu não vou entrar nos pormenores. Se essas razões não vieram até mim, se não me disseram, se não me contaram nada, eu não vou atrás. Mas eu sei que elas estão em algum lugar na vida dessa pessoa que não age muito bem nesse exato momento da sua existência e da sua relação para comigo. Então, esse é um dado que a gente não pode ignorar de maneira alguma. Então, ter misericórdia é avaliar as coisas não com a cabeça, mas com o coração. E eu insisto dizendo que Maria, diz o Evangelho, guardava tudo no seu coração. A nossa cabeça é um depósito muito limitado. Por mais que a nossa inteligência alcance uma certa longitude em relação às coisas que nós conhecemos eventualmente, ainda alcança pouco.
O coração não, é um depósito muito maior. E nele cabe tudo aquilo que a cabeça não consegue compreender, não consegue encontrar um sentido. O coração encontra, o coração dá esse sentido. Essa é a primeira palavra do Evangelho, porque ser misericordioso é tratar as pessoas muito melhor do que aparentemente elas merecem. É ultrapassar os limites do esperado, do expectável, do normal, do habitual, do natural. Ou seja, naturalmente uma pessoa pode suscitar em nós um sentimento não muito bom, pode nos tratar de forma não muito boa, e a primeira tendência tentadora que vem a nós é querer pagar na mesma moeda, tratá-la do mesmo jeito, porque isso é o natural, isso é o normal, isso é o comum, é o humano. Mas quem foi que disse que nós somos apenas humanos? Quem nos contou essa história contou apenas uma parte dela. Nós somos também divinos, e quando alguém é misericordioso, quando alguém é compassivo, está chamando para si essa parte, essa dimensão, esse conteúdo, essa porção de divindade que há em si, e ultrapassa todos os limites e barreiras da sua humanidade. No fundo, quando a gente é compassivo, quando a gente é misericordioso, quando a gente trata as pessoas não pagando na mesma moeda, ainda que aparentemente elas mereçam ser tratadas daquela forma, nós estamos acionando em nós essa dimensão divina que trazemos conosco. Deus está funcionando em nós. Não somos nós apenas que agimos, porque a nossa ação humana não nos permite agir assim. É Deus quem age através de nós. E isso não é nenhuma coisa do outro mundo, porque também nós somos divinos. O grande problema é que nós nos esquecemos quase sempre de que nós somos também divinos. Esse é o grande problema. Porque Cristo, quando nos deixou o Espírito Santo, Ele nos dizia, e queria que nós entendêssemos isso naquela época, quando estava aqui entre nós, em meio aos discípulos. Vocês farão as mesmas coisas que eu faço, e farão coisas maiores ainda. A gente não ligou para isso. Ele queria dizer exatamente que nós podemos superar muito da nossa mediocridade, daquilo que nós consideramos o natural, o normal, o habitual. Sair do lugar comum, da nossa caixinha que todo mundo espera que a gente haja daquele jeito, e a gente de repente surpreende agindo com misericórdia, com compaixão, com perdão, com generosidade, com amor. São elementos da divindade que ultrapassam a nossa mera humanidade. Isso é um desafio bom para a gente, para mim, para vocês, alcançar, buscar viver a cada dia. Depois passamos para outra ponta do Evangelho, que o Evangelho fala de dar, de doar. Dai e vos será dado. Com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Dar é uma maneira da gente pôr de volta aquilo que tirou da vida. Como é bom a gente enxergar as coisas assim. Quando eu dou alguma coisa a alguém gratuitamente, eu estou somente repondo aquilo que a vida me deu, o que eu tirei dela em algum momento da minha passagem por ela. Tirei dela, tirei coisas materiais e coisas imateriais. Recebi dos meus pais gratuitamente, depois dos meus catequistas na igreja, dos meus professores, quando no passado nem remunerados eles eram. Recebi de tanta gente boa que deu do seu tempo por longos e difíceis anos para que eu chegasse aonde eu cheguei. Então, quando eu dou alguma coisa a alguém, não estou fazendo nada a não ser retribuindo um pouquinho do muito que eu recebi, do muito que me deram, que a vida me concedeu para que eu chegasse até aqui. Ou seja, todos nós temos dívidas positivas acumuladas ao longo da nossa existência. Então, dar é um modo concreto da gente pagar essas dívidas.
pagar esses débitos. Então, por outro lado, dar alguma coisa a alguém é um modo poderoso de ajudar os outros a suprir suas necessidades. Isso cria dentro de nós um sentimento de muita estima, elevadíssima estima. E é isso de que a gente precisa para viver. Ter uma autoestima lá em cima. Porque quando a autoestima está lá embaixo, nós não vamos para lugar nenhum. Então, quando a gente ajuda as pessoas, dá às pessoas, quando a gente fomenta uma vida melhor às pessoas, contribui para essa melhoria, a nossa autoestima vai lá para cima. A gente se sente, no mínimo, útil, construtor da vida, participante ativo da existência. Estou contribuindo, não estou passando pela vida em vão. Alguém hoje ficou mais feliz, teve motivo para sorrir, por minha causa, por minha presença, por minha participação, por meu gesto, por minhas atitudes. Isso nos faz sentir bem conosco, eleva nossa alma. Afinal, há muito mais alegria nós aprendemos em dar do que em receber. Muito mais alegria em dar do que em receber. Quando a gente der alguma coisa a alguém e alguém disser muitíssimo obrigado pelo que você fez, se nós não quisermos dizer nada de viva voz, digamos pelo menos em silêncio: obrigado você pela oportunidade que está me dando de ser generoso, de contribuir, de lhe ajudar. Porque se não fosse você na minha frente agora, me pedindo, me solicitando, implícita ou explicitamente, eu não ajudaria ninguém hoje. Você foi a oportunidade que a vida colocou diante de mim para ser justo, para ser direito, para ser melhor pessoa, para retribuir, para dar a Deus, através de você, o que tanto recebi dele através de tantos outros. Vejam só como a gratidão pode mudar de lugar quando a gente tem essa dimensão dentro da gente e assim compreende essa questão do dar. Depois, quando eu dou alguma coisa a alguém, eu estou dizendo para mim mesmo que eu posso. Claro, se alguém me pede uma coisa, eu estou dizendo que eu posso dar. E eu estou dizendo outra coisa, estou dizendo que o outro também pode. Passou a poder por minha causa. Eu posso ajudar, ajudei e o outro começou a ter algum poder porque eu ajudei. Isso é uma coisa muito poderosa dentro da gente. Pode fazer um revertério positivo, pode criar uma transformação na nossa alma. Além do mais, quando nós somos generosos, nós despertamos a generosidade nas outras pessoas. Nos tornamos uma referência positiva para os outros. Podem prestar atenção, as pessoas são para nós como nós somos antes para elas. Se a gente é carrancudo, a pessoa pode ser até muito sorridente com os outros, mas diante da gente vira carrancudo. Se nós somos mesquinhos, as pessoas também são mesquinhas conosco. Mas se nós somos generosos, as pessoas são generosas. Despertamos nelas aquilo que nós lhes damos, aquilo que nós apresentamos. Se nós sorrimos, somos alegres e acolhedores e damos a mão e damos um abraço e beijinhos, as pessoas tendem a ficar à vontade e nos tratar da mesma forma. Se nós as tratamos com distância, elas nos tratam também distantemente. Então a gente desperta as coisas boas. Anthony Robbins, e aqui eu termino, ele escreveu um livro famoso na década de 70 e ele dizia muitas coisas interessantes lá. Uma delas é que nós devemos aprender 4 coisas em relação a dinheiro, por exemplo. Aprender a ganhar, aprender a gastar, a economizar e a dar. São 4 coisas e não podemos fazer só 3, dizia ele. Uma pessoa feliz é aquela que persegue esse caminho. Por exemplo, se ganha 100, gaste apenas 70, não gaste os 100 todo, muito menos 150, porque você não tem. Gaste menos do que você recebeu. Aprenda a gastar. Depois, aprenda a economizar.
Poupe ali 10 ou 20% para uma emergência, uma necessidade, e as necessidades sempre aparecem, e às vezes nos pegam quase sempre desprevenidos. Evita da gente estar pedindo ao vizinho, mendigando ao parente, se humilhando diante de outra pessoa lá. Você já tem alguma economiazinha proporcional ao seu ganho, mas tem. Não tem que ser muito, é o máximo que você pode poupar relativamente às suas possibilidades. E aí cada um tem as suas possibilidades, desigualmente, mas a vida é assim mesmo. Então poupe 10 ou 20, depois dê 10. Essa é a base científica, não bíblica, mas científica, técnica do dízimo. O dízimo são esses 10% que depois de receber o meu soldo, gastar aquilo que eu preciso gastar, economizar alguma coisa, eu também sou chamado a reservar uma porção para dar. Eu posso dar à minha igreja? Posso. Mas posso transformar esse dízimo em outra coisa e dar a uma instituição, dar a uma pessoa, fazer alguma coisa, mas eu tenho que dar. O segredo desse equilíbrio e desse sucesso é poder cumprir essas 4 etapas. E aqui tem uma coisa importante. Quando é que eu devo economizar? Muita gente diz assim, bom, eu recebi 100, eu vou ver como é que vai ser. Se no final do mês sobrar alguma coisa, eu guardo. E sobrar mais alguma coisinha, eu dou alguma coisa a alguém, eu ajudo. Não vai sobrar nada. Se você recebeu 100 e tem 100 na cabeça, você vai gastar os 100 se não ultrapassar. Se você recebeu 100 e já guardou os 30, 20 é para uma necessidade e 10 para você doar, na sua cabeça só tem 70, só vai gastar 70, que você não tem mais, já tirou as outras porções. Não contemos com aquilo que a gente tira, porque não é da gente, faz parte de outro departamento, vai cumprir outra finalidade, e não simplesmente do gasto do dia a dia, do cotidiano. Meu irmão Ronaldo, que era um grande comerciante, ele dizia que o lucro de um comerciante não é quando ele vende, muita gente pensa que é, mas é quando ele compra a mercadoria. Por isso que o bom comerciante tem que comprar bem, comprar nos preços mais baixos, porque depois ele pode vender mais barato do que todos os seus concorrentes e ainda ganha dinheiro. Aí o outro não sabe comprar, compra mais caro e não pode vender mais barato. Nunca compete em iguais condições. Então é no começo que a gente poupa, não é no fim. É quando recebe o salário, não é quando acha que vai sobrar alguma coisa, porque quase nunca sobra nada. Então não existe riqueza no mundo que possa comprar o que alguém ganha quando dá daquilo que é seu. Nenhum planejamento financeiro poderá fazer mais e melhor por uma pessoa que pratica sistematicamente a generosidade. Por isso que Jesus hoje nos diz: dai e vos será dado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.